Bora mergulhar na história de uma máquina que não só move pessoas, mas que moveu o mundo inteiro: o automóvel. Essa é a jornada incrível de como uma invenção conseguiu redefinir a nossa sociedade, a economia e até as paisagens ao nosso redor. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, vamos começar com um número: 1 bilhão. É mais ou menos essa a quantidade de carros circulando hoje pelo planeta. É uma frota global gigantesca que, claro, molda a vida de quase todo mundo. E isso leva à grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Como é que, em pouco mais de um século, essa máquina deixou de ser uma curiosidade barulhenta para virar algo essencial na vida moderna? É o que a gente vai descobrir. Então, para entender isso, a nossa história não começa com um motor, mas com um sonho. Um sonho bem antigo. O de ter um veículo que pudesse se mover sozinho, sem depender de cavalos ou qualquer tração animal. E olha, foi uma jornada e tanto para realizar esse sonho. Por mais de 200 anos, os inventores tentaram de tudo com o vapor. A gente vê aí desde o pequeno veículo do Ferdinand Verbiest lá na China, em 1678, até os vagões maiores de Cugnot e Trevithick. Mas a peça que faltava, a virada de chave mesmo, só apareceu em 1876, com o motor de combustão interna de Nicolaus Otto. Ele ia mudar completamente as regras do jogo. E foi essa peça que nos leva direto para a invenção que acendeu a faísca da revolução automotiva, transformando aquele sonho a vapor numa realidade movida a gasolina. E aí a gente chega em 1886. Esse é o ano que é considerado o nascimento do carro moderno. É o momento em que todas as peças finalmente se encaixaram: a engenharia, a tecnologia do motor e a própria ideia de transporte pessoal. O pulo do gato foi a tecnologia do motor de combustão interna. Pensa assim: os motores a vapor queimavam combustível fora do motor para esquentar a água. Esse novo projeto criava pequenas explosões controladas dentro dos cilindros. E essa diferença fundamental tornou ele muito mais compacto, mais eficiente e, o mais importante de tudo, prático para um veículo pessoal. E foi Carl Benz, lá na Alemanha, quem juntou essa tecnologia a um chassi de 3 rodas. No dia 29 de janeiro de 1886, ele conseguiu a patente do Benz Patent Motorwagen. E pronto, nascia ali, oficialmente, o primeiro automóvel do mundo. Como carro já inventado, a próxima obsessão virou a velocidade. Mas lá no comecinho, a tecnologia que venceu essa corrida não foi a que a gente imagina. A resposta é, na verdade, bem surpreendente. Pois é, olha só que curioso. O primeiro carro a quebrar a barreira dos 100 km por hora foi elétrico. Em 1899, um piloto belga, Camille Genatzi, com seu carro em formato de torpedo chamado Lá Jamais Contente, provou que a energia elétrica estava na vanguarda da performance. É fascinante pensar que essa batalha pela eletrificação que a gente vê hoje começou mais de um século atrás. O automóvel existia, mas era um luxo, um brinquedo de gente rica. O próximo grande salto seria transformar ele numa ferramenta para as massas, a democratização do automóvel. E ninguém simboliza melhor essa transformação do que Henry Ford. Essa frase famosa dele não era sobre falta de opção, não. Era sobre uma filosofia radical, a padronização total para ter uma eficiência nunca antes vista. E o preto era a única cor que secava rápido o suficiente para acompanhar o ritmo de produção dele. E a genialidade toda estava no sistema dele, que ficou conhecido como Fordismo. Como a gente vê aqui, ele tinha 3 pilares. Primeiro, peças padronizadas. Segundo, uma linha de montagem que se movia, levando o carro até o trabalhador. E terceiro, trabalho especializado, onde cada operário focava numa única tarefa. Era uma dança industrial perfeitamente coreografada. E o resultado disso? Um aumento de produtividade de 8 vezes. Antes, um carro levava 12 horas e meia para ser montado. Com a linha de montagem, o tempo caiu para apenas 93 minutos. O preço do modelo T despencou. E em 1914, um operário da Ford conseguia comprar um com um salário de apenas 4 meses. Bom, o sucesso global do carro trouxe uma liberdade e uma mobilidade que eram inimagináveis. Mas, como toda grande revolução, essa também teve um preço. Vamos explorar agora o outro lado da moeda, as consequências que a gente enfrenta até hoje. Os custos para a sociedade são imensos. Os acidentes de trânsito se tornaram uma das maiores causas de morte no mundo. O congestionamento simplesmente paralisou as cidades. A poluição do ar afetou a saúde de todo mundo e a necessidade de ter mais estradas e estacionamentos transformou para sempre as nossas paisagens.
E essa história de custos começou quase que imediatamente. A fonte aqui nos conta um caso curioso. O primeiro acidente de carro registrado em Portugal, em 1895, aconteceu logo na viagem de estreia do primeiro carro do país. A vítima, um burro. Um símbolo perfeito do conflito entre o velho e o novo mundo. E isso tudo nos traz para o presente e, claro, para o futuro. O automóvel agora está enfrentando os desafios que ele mesmo criou. E por isso está passando pela sua maior reinvenção desde a época de Henry Ford. A batalha de hoje, no fundo, é um replay daquela que a gente viu há mais de 100 anos. De um lado, o motor a combustão, uma tecnologia super robusta, já centenária. Do outro, o motor elétrico, renascendo com força total, sem emissões locais e com uma tecnologia que evolui numa velocidade impressionante. E, assim, a gente termina com uma questão para pensar. O carro do século XX nos deu os subúrbios, as autoestradas e uma nova ideia de liberdade pessoal. A questão que fica é, o carro do século XXI, elétrico, autônomo e conectado, vai ter um impacto tão profundo em quem a gente é e em como a gente vive? Bom, essa é uma história que continua sendo escrita, bem na nossa frente.